Completando sua primeira semana, o conflito no território disputado por Israel e Palestina já deixou mais de 2.600 mortos entre civis e militares, israelitas e palestinos. Esses dados foram coletados por nossa redação até a data da gravação deste vídeo, mas claro, infelizmente a tendência é que esse número cresça, conforme os combates se arrastem ao longo do tempo. Nós aqui da Fatos Desconhecidos estamos acompanhando de perto todas as atualizações para trazer para você. Já abordamos diversas características deste confronto, desde os aspectos históricos que explicam, mas não justificam esses ataques, até possíveis profecias contidas nos livros sagrados que podem estar relacionadas a estes eventos. Hoje, iremos contextualizar um pouco melhor sobre o grupo Hamas. Quais são suas origens históricas, suas reivindicações e objetivos, seus métodos de ação, sua estruturação. Fique conosco para entender mais sobre esses aspectos e compreender os possíveis rumos e as consequências desse conflito, para além das perdas humanas que já estamos enfrentando. Então vamos começar pelo começo. O Hamas foi um grupo criado em 1987 por Ahmad Yassin, durante a primeira intifada, também conhecida como Guerra das Pedras, que foi um levante popular dos palestinos contra abusos promovidos pela ocupação dos israelenses no território que, como sabemos, é tão disputado. Seu nome é uma sigla para Movimento de Resistência Islâmica em árabe. Contudo, o conflito e a disputa pela área entre palestinos e israelitas não é recente, como bem sabemos. Por isso, as raízes para a criação do grupo são bem mais profundas. O contexto de sua formação está intrinsecamente ligado aos movimentos de resistência liderados pela Irmandade Muçulmana e pela Organização para a Libertação da Palestina. A Irmandade Muçulmana foi fundada no Egito em 1928. Desde sua criação, o seu principal objetivo é promover uma islamização das sociedades muçulmanas, aplicando a Sharia, a lei islâmica, como base para a governança. Ela é um sistema normativo que se baseia nos ensinamentos do Alcorão, que é considerado pelos muçulmanos como a palavra de Deus. Ela fornece diretrizes e regras para a conduta individual e coletiva dos seguidores do Islã. A Sharia inclui princípios éticos e morais, regulamentando áreas como oração, jejum, esmolas e peregrinação, que são considerados pilares do islamismo. Além disso, abrange questões legais como casamento, divórcio, herança, comércio e crimes. As interpretações da Sharia podem variar entre as diferentes escolas jurídicas dentro do Islã e entre as culturas muçulmanas. A Irmandade Muçulmana, pelo menos no seu princípio, não tinha uma atuação política significativa e preferia focar em ações sociais. Isso vai ser importante para entendermos mais à frente a estruturação do grupo Hamas atualmente. A Organização para a Libertação da Palestina, por sua vez, foi fundada em 1964, inicialmente como um movimento de resistência contra a ocupação israelense e em busca da autodeterminação e independência para o povo palestino. A organização passou por várias fases, incluindo períodos de envolvimento em atividades armadas contra Israel, bem como períodos de negociação de paz, especialmente nos anos 90, resultando nos acordos de Oslo. A principal característica que conferiu notoriedade ao grupo no histórico conflito entre israelenses e palestinos foi o perfil político adotado pela organização que, inclusive através das negociações e dos acordos de paz, foi reconhecida pelo Estado de Israel e durante algum tempo esteve à frente na representação dos muçulmanos, mediando a disputa pelo território e as diferenças culturais e religiosas dos povos. O Hamas foi profundamente influenciado por estes grupos, compartilhando boa parte de seus objetivos e ideologia, mas também se diferenciando em tantas outras, o que os fez se tornar um coletivo autônomo em meados da década de 1980. A principal característica gerada por essa influência é sua estrutura tríplice, contendo um braço político, outro armamentista e um institucional, como veremos logo em seguida. Mas antes, vamos conhecer alguns atributos do Hamas para entendê-lo ainda melhor. O grupo tem preceitos islâmicos, é claro, mas sua denominação é sunita, por influência da Irmandade Muçulmana.
Diariamente nós ouvimos esses nomes nos noticiários, porém, nem sempre entendemos o que elas realmente significam. Então vamos fazer um apanhado rápido para te contextualizar, ok? A palavra sunita deriva de sunnah, que se refere aos ensinamentos e às práticas do profeta Maomé ou Muhammad, na denominação islâmica. Os sunitas representam a maioria dos muçulmanos, cerca de 85% a 90%. Eles acreditam que o califa, chefe de Estado e sucessor de Maomé, deveria ser denominado pela eleição e consenso da comunidade muçulmana. Já os xiitas compõem uma minoria, cerca de 10% a 15%. Eles acreditam que a liderança deveria permanecer com a família do profeta, começando com Ali, seu primo e genro. Inclusive, a denominação xiita vem de Shi'atu Ali, que significa partidários de Ali. Eles acreditam nos imãs, que são considerados líderes espirituais e guias infalíveis. Essa é a maior diferença entre as interpretações muçulmanas, mas não é a única. Os sunitas seguem uma liderança mais flexível e aceitam uma variedade de eruditos religiosos para interpretar a Sharia, enquanto os xiitas são mais centralizados e hierarquizados. A principal decorrência, como vimos, é que o Hamas estipula e procura não só adotar, mas impor a Sharia aos povos islâmicos e ao território palestino como um todo. Sua principal luta é contra a ocupação israelense e defesa da libertação da Palestina, incluindo a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Contudo, a tomada do território não é para os palestinos, que são um grupo amplo, com origens diversas que incluem judeus, cristãos e etc. Seu enfrentamento é para tomar a Palestina para os muçulmanos, o que os fazem ser vistos como um grupo extremista, principalmente religioso, perante a comunidade internacional, sem contar as suas práticas de guerrilha que envolvem atos considerados terroristas, e são terroristas. Vamos agora para a estruturação do Hamas para entendermos seus mecanismos de ação. Eles têm basicamente 3 braços principais: um político, um armamentista e outro institucional. O ramo político é responsável pela representação diplomática do movimento, influenciado, como vimos, pela Organização para a Libertação da Palestina. O Hamas participa de eleições e busca apoio dentro e fora dos territórios palestinos. Nesse sentido, a principal entidade do Hamas é o Conselho Político, que define a estratégia política e coordena as atividades do grupo. Seu líder mais conhecido é Ismail Haniyeh, que serviu como primeiro-ministro do governo de Gaza e a quem foram atribuídas as ordens para os ataques mais recentes a Israel, que deflagraram a guerra. O braço político do Hamas tem como objetivo principal a conquista de apoio internacional e a promoção da causa palestina através do diálogo e da participação política, o que está sendo seriamente abalado com os acontecimentos recentes. O braço armado do Hamas é hoje a face mais conhecida do grupo, por motivos óbvios. As brigadas são responsáveis pela resistência armada contra a ocupação israelense e pela defesa dos muçulmanos nos territórios palestinos. Este é o ramo mais insurgente, desde seu início precário na Guerra das Pedras, mas que hoje é altamente militarizado e organizado nos seus ataques, possuindo foguetes e outros armamentos pesados em seu arsenal. Fechando a estrutura, tem-se o braço institucional do Hamas, que mantém uma extensa rede de organizações sociais e de bem-estar que fornecem serviços essenciais à população, como cuidados médicos, educação, assistência social, ajuda humanitária e desenvolvimento de infraestrutura. Veja só, que contraste. Essas organizações visam preencher as lacunas deixadas pelo governo palestino e ganhar apoio popular através da prestação de serviços que melhoram a qualidade de vida da população local, que possui uma das maiores concentrações demográficas na região, ainda que tenha um dos menores índices de desenvolvimento. Ou seja, longe de ser apenas um ramo social de ajuda humanitária, através desse ramo, o Hamas perpetua sua ideologia, alimenta o ódio ao Estado de Israel para os palestinos, principalmente muçulmanos. Mas uma questão surge a partir desse modo de organização do Hamas. Se o braço político está atualmente abalado perante a comunidade internacional, e se eles são um grupo que estão concentrados em um pequeno território, com constantes conflitos e pouquíssimos recursos, de onde vem o dinheiro para investir em armamento pesado?
sustentando esse conflito por tanto tempo, e contra um Estado muito maior em número e poderio militar como Israel? A resposta está no Irã. Olha, eu fazendo intriga. Lá vai eu fazer conflito mundial. O país fornece apoio significativo ao Hamas, tanto em termos financeiros quanto militares. O apoio militar inclui fornecimento de armas, treinamento militar e assistência na produção de munições. Esse apoio é crucial para a capacidade do Hamas de manter sua infraestrutura e sua capacidade de resistir às forças israelenses. Apesar de terem algumas diferenças ideológicas, especialmente porque o Irã é um dos principais representantes da denominação xiita, enquanto, como vimos, o Hamas tem origens sunitas, eles possuem similaridades, como o desejo de implantação de um Estado palestino muçulmano e, principalmente, tem um inimigo em comum, a presença de Israel em um território que, para eles, também é sagrado. Se compararmos a estrutura e o poderio armamentista entre Israel e Hamas, fica claro que o grupo islâmico não tem chances nesse combate. Mas olhando para esse contexto mais completo, fica difícil prever o que pode acontecer. Sobretudo, levando em conta esses outros atores que influem e podem intervir no conflito a qualquer momento. Para nós, a principal preocupação na escalada desse confronto vem também da história. Israel é declaradamente apoiado pelos Estados Unidos, enquanto o Irã e, consequentemente, o Hamas tem apoio da Rússia, que ainda está em guerra com a Ucrânia, que tem também o apoio americano. As relações entre esses conflitos se assemelham muito a uma guerra sem combate, porém, cheia de tensões e interesses, como foi a Guerra Fria. Como dissemos, a história, não só desse grupo, mas de todo o conflito, é muito mais complexa do que podemos calcular. Será que estamos diante de uma terceira guerra mundial? O que podemos esperar de uma possível escalada global nesse embate, se não nossa autodestruição? Até porque armamentos nucleares, tanto o Irã, como Estados Unidos, como Rússia, como Israel, todos eles possuem, né?